Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana dominada por mais tensões geopolíticas, por discursos de banqueiros centrais e reuniões de bancos centrais, numa agenda económica relativamente ligeira que terminou com os PMIs no final da semana e ainda com resultados empresariais. Mas de facto começou logo com Donald Trump, logo no início da semana, a anunciar a probabilidade de colocar mais tarifas, automóveis, produtos farmacêuticos, chips, semicondutores, na ordem dos 25%, a que mais tarde também juntou dentro desse grupo a própria Madeira. Na frente mais geopolítica, não menos económica, continuamos a ver tensões a aumentar entre a União Europeia e os Estados Unidos e mais ainda entre os Estados Unidos e a Ucrânia, com Donald Trump a dizer que Zelensky precisa de fazer eleições, apelidando de ditador, em que é um presidente sem eleições. Por outro lado, deste lado, aliás, na Europa, tivemos um gabinete de crise, passa a expressão, em Paris, uma reunião em que perante as tensões e os caminhos diferentes tomados pelos Estados Unidos, por Donald Trump e por Jay Vance, acabam por levar a uma urgência por parte da Europa a aumentar despesas em defesa, e foi isso que as reuniões em Paris tiveram presentes, de forma a tentar arranjar uma solução exatamente para um maior gasto em defesa, de forma a poderem continuar a defender a Europa e a defender a própria Ucrânia. Por outro lado, tivemos bancos centrais. Tivemos o Banco Central na Austrália e na Nova Zelândia. Ambos fizeram aquilo que o mercado esperava, cortes de taxa de juros. Na Austrália, o RBA cortou 25 pontos base e na Nova Zelândia, o RBNZ cortou 50 pontos base. O primeiro disse que provavelmente iria ter mais cuidados na próxima reunião, enquanto o segundo, o RBNZ, prometeu continuar a cortar taxas de juros a um ritmo mais baixo, desta vez em lugar dos 50 pontos, provavelmente só 25 pontos base, nas próximas duas reuniões. Mas os bancos centrais não se ficaram por aqui, tivemos minutas da Reserva Federal dos Estados Unidos, que de alguma forma mostraram para já que a decisão de suspender o ciclo de cortes de taxa de juros foi uma decisão unânime, e depois que deram a entender que só voltaria a haver mais cortes de taxa de juros, a continuação dos cortes de taxa de juros, a partir do momento em que vejam que a inflação volta à sua tendência descendente que teve até há 2 meses atrás. Isso foi também expressado por uma enorme quantidade de discursos que houve por parte de membros da Reserva Federal dos Estados Unidos, nomeadamente Christopher Waller, que disse que desejaria ver melhor dados da inflação antes de então continuar a política de cortes de taxa de juros, a política de redução de taxas de juros do FED, embora continuando a acreditar que a inflação vá na direção ainda da tal meta do FED dos tais 2%. Do lado de cá do Atlântico, na União Europeia, tivemos também variadíssimos discursos por parte de banqueiros centrais, por parte de membros do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu, nomeadamente Isabel Schnabel, que desta vez teve um discurso ainda mais hawkish do que costuma ter, dando indicação de que poderá começar a haver uma discussão para quando terminar este ciclo de cortes de taxa de juros, isto depois de um outro banqueiro central, Holzmann, ter dito que esta próxima reunião de março, já na semana seguinte a esta que vamos entrar, não é um dado adquirido, embora o mercado continue a dá-lo como tal, mas para já Isabel Schnabel põe em cima da mesa a probabilidade de começar a discussão de quando a paragem deste ciclo de cortes de taxa de juros. Por fim,
Esta semana tivemos algum impacto dos resultados nas, nos mercados financeiros, nos mercados acionistas, nomeadamente com a Walmart nos Estados Unidos com resultados abaixo daquilo que se ia de esperar e, por outro lado, a Alibaba com resultados acima, dando aqui algum impulso nos mercados acionistas asiáticos. Aliás, os mercados acionistas esta semana acabaram de alguma forma bastante pressionados por este aumento de tensões geopolíticas, em que na Ásia não foi tão sentido. Ou seja, se tivemos, por exemplo, os mercados asiáticos mistos entre ganhos e perdas, mas de destacar uma vez mais o índice de Hong Kong a ganhar quase 4%, isto impulsionado pelos tais resultados da Alibaba e com a confiança dos mercados a continuar bastante suportada em torno da história da DeepSeek. Já por outro lado, nos Estados Unidos, os índices acabaram por terminar a semana bastante negativos, perdendo com o Nasdaq a perder 2,5%, e na Europa, depois de fazerem novos máximos históricos, os principais índices acabaram em perdas, com o DAX, por exemplo, a cair aqui um pouco mais de 1%. Já por cá, por Portugal, o PSI acabou a semana em ganhos, ganhando quase 1%, isto suportado em parte aqui pelos ganhos do CTT, uma vez mais, que ganharam um pouco mais de 5%, e pressionados pelas perdas da Galp, que perdeu esta semana um pouco mais de 6%. No mercado cambial, o dólar voltou a cair e o iene voltou a ganhar. O índice do dólar ainda tentou alguma recuperação dos mínimos do ano, mas acabou por voltar a registrar novos mínimos deste ano e terminou mesmo um novo fecho em mínimos deste ano de 2025. O euro-dólar voltou a negociar acima de 1,05, recuperou dos mínimos e acabou por voltar a negociar acima de 1,05 nesta fragilidade do dólar, mais do que ganhos do próprio euro, e acabou por terminar aqui a 1,0460, portanto abaixo desses tais máximos da semana, acima de 1,05, enquanto o dólar-iene caiu de níveis de início de semana acima dos 152 para terminar um pouco acima dos mínimos, abaixo dos 149, terminando ali à volta dos 149, ligeiramente acima desse mesmo nível. O dólar neozelandês e o dólar australiano, mesmo depois dos cortes fortes de taxa de juros, principalmente por parte da Nova Zelândia, acabaram por ter uma semana positiva e com um pouco de mais volatilidade, mas acabaram por terminar a semana em ganhos, apesar dos tais cortes das taxas de juros. Nos mercados emergentes, a lira turca continua a ser a moeda emergente que mais perdeu esta semana cerca ali sim de 0,5%, mais ou menos o mesmo do que o dólar, do que o peso mexicano perdeu face ao dólar também durante esta semana, onde foram as duas moedas emergentes que mais perderam. No mercado das commodities, o ouro, com as tensões geopolíticas, com alguma pressão inflacionista em alta, com um dólar mais fraco, acabou mesmo por levar a fazer um novo mínimo do ano, desta vez a 2.955 dólares por onça, ganhando esta semana quase 2%. Já os preços do petróleo voltaram a cair pela terceira semana consecutiva e com o Brent a terminar, o Brent e o WTI a terminarem aqui com perdas em torno do 0,5%. A semana que vai começar agora vai ser uma semana onde eu diria que vamos começar por digerir o que vai acontecer das eleições, dos resultados das eleições alemãs durante este domingo. Vamos ter certamente muita coisa mais dos Estados Unidos, com mais uma série provavelmente de anúncios relativamente a mais tarifas e, quem sabe, à tal situação em torno da Ucrânia, em torno da resolução para um acordo com a Rússia para a paz na Ucrânia, onde vamos ter também mais discursos de banqueiros centrais, tal como na semana passada, e ainda na agenda económica, os dados da inflação
em países, nos países da União Europeia e na medida preferida do FED, o Core PCE Price Index. Bom, neste domingo vamos ter as eleições na terceira maior economia mundial, na Alemanha. Quem está à frente nas sondagens continuam a ser os conservadores do CDU-CSU. Em segundo lugar, em segunda força política, o partido de extrema-direita, o AfD, e em terceiro lugar o SPD, do ainda atual chanceler. Ora, as projeções também apontam que provavelmente ninguém conseguirá formar governo sozinho e, portanto, estamos à espera de uma coligação. Essa coligação, a mais esperada, talvez a mais esperada mesmo pelo mercado, seja do CDU-CSU com o SPD, a chamada Grande Coligação, ou, quanto muito, com os Verdes, ou uma mistura dos três. Vamos ver o resultado e provavelmente será essa, digamos, o primeiro impacto nos mercados durante esta semana. Por outro lado, vamos estar à espera, obviamente, que a situação com Donald Trump e Zelensky não escale. Vamos estar à espera de conseguirmos aqui assim alguma solução que também envolva a própria Europa, de forma a evitar um aumento de tensões geopolíticas que têm acontecido nas últimas semanas. Vamos ter minutas do Banco Central Europeu, não deveremos ter aqui qualquer surpresa, provavelmente vão indicar aquilo que todos nós estamos à espera, ou seja, que na semana seguinte a esta que vai entrar, o Banco Central Europeu volte a dar mais um corte nas suas taxas de juros de 25 pontos base, mas aqui os mercados cada vez estão mais atentos a quaisquer sinais para quando o terminar, para qual é o final, digamos, desta redução de cortes de taxa de juros por parte do Banco Central Europeu. Na agenda económica está bastante ligeira, em que os mercados vão estar essencialmente a olhar para os dados da inflação. Vão ser esperados os dados da inflação em Espanha, na Alemanha, em França, em Itália, isto antes dos tais dados globais da União Europeia, da zona euro, que só serão conhecidos na semana seguinte. Estes dados regionais, as previsões apontam para que haja aqui assim uma pequena subida nos níveis de inflação. Já nos Estados Unidos temos a medida preferida do FED, o Core PCE Price Index, onde o mercado está à espera que em termos mensais ele suba dos 0,2% para 0,4%, mas em que em termos da medida anual do Core PCE Price Index, ela seja reduzida de 2,8% para 2,7%. Essas foram as indicações também que provavelmente grande parte dos membros da FED têm vindo a apontar, em que dizem que o Core PCE Price Index poderá ser bastante mais favorável à continuação de uma inflação pós 2% do que os dados do Índice de Preços do Consumidor. Finalmente, temos os mais resultados empresariais, quando nos aproximamos cada vez mais do final da época de resultados do último trimestre de 2024, e desta vez o destaque vai para uma empresa que tem vindo a conseguir impactar bastante o mercado, a Nvidia, e vamos ver que se desta vez isso volta a acontecer. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e eu por mim estarei cá daqui a uma semana com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!